na sequência do nosso texto. Nosso texto, Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Do versículo 15 ao versículo 68. Como é que nós vamos fazer essa leitura? Nós vamos fazer essa leitura por parágrafo. Você vai poder participar lendo comigo esse livro. Nós vamos ler aqui o primeiro parágrafo do nosso texto. A primeira parada é do versículo 15 ao versículo 46. Você localiza do 15 ao 46, é um texto bem extenso. E a gente vai estar lendo por parágrafo. Eu vou ler, você vai acompanhando aí. Os castigos da desobediência. Será, porém, que se não derem ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordenam, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será na tua cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares, maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído e repentinamente pereça por causa da maldade das tuas obras, como que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com tísica, febre e a inflamação, e com calor ardente e secura, com crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereça. Os teus céus sobre tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará por cinza dos céus, descerá sobre ti até que seja destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e será motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que o espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com purulito de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia como cego, apalparás nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás como uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinhas, porém não as desfrutarás. O teu boi será morto, os teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltarás a ti. As suas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá de te salvar. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, desfalecerão de saudades todo dia. Porém a tua mão não poderá fazer o fruto da tua terra e todo o teu trabalho. Comê-lo-ás um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possa curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará, e o teu rei que te veres constituído sobre ti,
a uma gente que não conhece este, nem tu, nem o teu pai. Ali servirás a outros deuses, feitos de madeiras e de pedra. Virá a ser pasmo, provérbio e mortejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita gente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém o seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados a cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se levará mais e mais, e tu mais e mais descerrarás. Ele te emprestarás a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que seja destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardar os mandamentos e os estatutos que ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Nosso primeiro pit stop dentro desse texto. Meu objetivo é trabalhar o tema versículo 15, que poderia ser também aqui, versículo 45. Maldições te alcançarão. Esse é o nosso tema. Maldições te alcançarão. O objetivo é mostrar que as maldições são decorrentes da desobediência. Maldições são decorrentes da desobediência. Antes, porém, ore ao Senhor agora. Esse é um tema difícil. Domingo passado foi gostoso falar sobre bênçãos, mas eu tenho que falar sobre maldições hoje também. É sequência do texto. Ore pedindo a Deus: Deus, fala comigo no meu coração nessa noite. Mostra se eu estou em maldição. Troca minha maldição por bênção. Você pode falar com Deus: Deus, cura-me. Tire esta maldição da minha vida. Você vai entender sobre maldição hoje. Já falamos sobre maldição no sermão passado, e hoje nós vamos dar sequência. Pai, ilumine-nos, cada servo, cada serva do Senhor que está aqui nessa noite, traga luz, lance luz sobre o pensamento de todos nós. Ó Deus, lance luz sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, para que nós possamos compreender desse longo discurso de Moisés para o povo, lá no Hermon. Que nós possamos, ó Deus, como este povo, compreender se existe bênçãos, existem maldições, e quais as consequências das maldições, ó Pai. E que nós possamos aplicar, Senhor Deus, esse conteúdo tão vasto, nessa noite em nossas vidas. Aplique em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido irmão, deixa eu te falar algo. Com os mandamentos e estatutos do Senhor, ninguém brinca. Vou repetir devagarzinho. Com os mandamentos, estatutos, pactos de Deus, ninguém pode manipular, quebrar, mentir ou omitir. Imagine agora essa cena. Era uma noite fria. A cidade estava toda empavorosa. Crianças corriam com suas mães. Adolescentes estavam chorando pelo canto, sem saber por que daquela humilhação nacional. Todos eram acorrentados, escravizados, puxados como animais e arrastados por alguns soldados. Sabe quem era? Eram os soldados bárbaros. Babilônia estava chegando em Israel.
O cativeiro da Babilônia, ou o exílio da Babilônia, que aconteceu no século VI, era uma realidade. A Bíblia fala de algumas realidades que eu não posso esquecer. Você sabe de uma realidade que nós vamos viver, que os seus filhos vão ver, que as suas gerações vão enxergar, é a volta de Jesus. Essa era uma realidade muito dramática na história da civilização hebraica. Esse fato aconteceu na época em que a cidade da Babilônia, hoje atual Iraque, o Iraque passou a instituir-se como um poderoso império na região do Oriente Médio, e agora, debaixo da batuta do rei Nabucodonosor II, a Israel era levado ao exílio. Tudo que eles haviam recebido do Senhor, terra que manda leite e mel, poderio, riqueza, vida esplêndida, em 600 anos já não existia mais. Pastor, onde eu encontro isso? Você tem vários livros da Bíblia, queridos. Quando você lê Daniel, você vê isso. Quando você lê Ezequiel, você entende isso. Quando você vê o profeta Jeremias, que foi o profeta que viveu antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio, ele chora, ele geme, ele coloca uma canga, ele olha para o seu povo e diz: ah, Israel, por que desobedeceste? Mas quem errou? Talvez aqueles adolescentes conversando, quem errou? Foi o sacerdote, foi o levita, foi a igreja, foi nossos pais, foram nós que deixamos de cultuar, de adorar, de exaltar o nome do Senhor. Essa é uma pergunta crucial na vinda de Jesus, e você que me ouve nessa noite, precisa tomar alento, para que naquele grande dia, você não venha dizer: aonde eu errei? Quem errou? Onde erraram? Por que não existe mais a terra que mana leite e mel? Aonde está a nossa riqueza? Levaram a nossa riqueza, saquearam o templo, levaram a arca, tomaram tudo. Era tarde, queridos. As maldições já estavam sobre o povo. As consequências já estavam sobre o povo. Hoje eu quero que você olhe para esse texto. A gente só leu a primeira parte ainda, tem a segunda. E que você possa entender que com os mandamentos e as normas do Senhor, com os pactos e as alianças do Senhor, ninguém pode quebrar, pode mentir, pode omitir. E a palavra que eu quero que você coloque já dentro do seu coração, que é a palavra dessa noite: desobedecer. Coloca essa palavra aí. Eu quero obedecer ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não quero ser um crente desobediente. Eu não quero lutar contra o Senhor. Eu não quero lutar contra os mandamentos do Senhor. No sermão passado, nós vimos que as pessoas são benditas, bendito serás, se você em primeiro lugar obedecer, versículo 1 e 2 do 28, em segundo lugar, bendito você vai ser, obediente serás, e tudo vai bem em todos os teus empreendimentos, do versículo 7 ao versículo 14, esse foi assunto do domingo passado, mas esse domingo, o meu resumo é: a maldição é o pecado. Se você entender que a maior maldição é o pecado, e que pecado esse? Já entendeu? A desobediência a Deus. Você já entendeu tudo que está aqui. Eu não preciso nem gastar tempo expondo esses versículos longos, essas maldições ferrenhas. Mas, meu irmão, a exposição desse contexto, do capítulo 28, e que começa a partir do versículo 15,
trata de um espaço destinado às maldições. Observe só, veja, versículo 15, passa os olhos no versículo 15 e vai lá no versículo 68. Por que Moisés ele gasta tanto tempo insistindo com aquele povo para que eles fossem obedientes? Por que a gente gasta tanto tempo dizendo, meu irmão, preste atenção, obedeça a Deus? Você não precisa obedecer sua esposa, você não precisa obedecer seu filho, você não precisa obedecer o pastor, você não precisa obedecer o presbítero, você não precisa obedecer o diácono, você tem que obedecer a Deus. Fale aí, eu preciso obedecer a Deus. Quantos versículos aqui, para que o povo não chegasse àquele estado do primeiro sítio? Israel não ficou só, você sabe, no primeiro exílio, mas teve a Síria, Egito. No final você vai ver alguns cativeiros que o povo sofreu por ter um coração duro. Coloca a mão no seu coração assim. Coloca aí agora, faz isso. Assim, Senhor, põe um coração de carne. Põe um coração de carne, Senhor. Tira esse coração de pedra, coração endurecido. Me faça sensível à tua palavra, me faça sensível à voz de Deus, ao mandamento de Deus. Irmãos, nós vemos aqui que esse capítulo longo vai tratar da natureza humana, o que é ameaçador à natureza humana, o julgamento severo de Deus, a aliança da lei está sendo violada aqui. O capítulo se divide naturalmente em duas seções: a primeira, bênção, que nós já vimos; a segunda, hoje, para terminar esse capítulo, maldição. E estamos vendo aqui, veja bem, o Deus da ira. O Deus da bênção, da vitória. Hoje você vê o Deus da ira. O povo, o princípio foi quebrado, o princípio da obediência. A aliança traria bênção se eles obedecessem, ao passo que a desobediência traria maldição. Queridos, está difícil na sua vida alguma coisa. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldições te alcançarão em primeiro lugar. Veja, conectando o versículo 45. Todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído. Grife, quando é que as maldições, e aí está nosso primeiro assunto, quando é que as maldições te alcançarão? Quando não ouvires a voz do Senhor. Deixa eu falar devagar. As maldições, que nós conhecemos quais são, porque a gente já tratou desse assunto, lembra? Que as maldições são conhecidas previamente. As maldições é quebrar a lei do Senhor, o mandamento do Senhor. Essas maldições te alcançarão quando você não ouvir a voz do Senhor. Versos de 15 a 19, o versículo 15 define quem são as pessoas sobre as quais cairão as maldições. Isto é, aquelas que não obedecem a Yahvé, não guardam os seus mandamentos, que seguem 6 maldições. A partir do versículo 16, vai grifando, há 6 maldições até o 19, e estas são correspondentes às bênçãos de Deus que atingiria todo o espectro da vida de Israel, se Israel fosse obediente. Por exemplo, maldito serás a tua cidade, maldito serás no campo. Se você olhar a primeira bênção lá, diz lá, bendito serás na tua cidade, bendito será nos campos. Vai fazendo a ligação aí. 3:16, por exemplo. Irmãos, como as pessoas sofrem hoje em dia. Como as pessoas não têm paz nas cidades. As pessoas andam sobrecarregadas, as pessoas andam desconfiadas. Será que ali no ponto do ônibus não vai ter um mala que vai fazer o mal contra mim? Será que dentro do ônibus alguém não vai me saquear? As pessoas já andam achando que a todo momento o mal vai chegar, vai acontecer. E acontece mesmo, irmãos.
Então você pode perceber aí que as ideias são paralelas, 3 e 6, ocorre aqui com o mesmo arranjo da rítmica, da poética, da escrita hebraica. Assim o versículo 16 corresponde ao 3, o 17 ao 5, vai olhando, 18 ao 4, verso 19 ao 6, verso 25 ao 7, verso 20 ao 8, veja que a ordem se modifica ligeiramente, a quarta bênção corresponde à terceira maldição do 18, a qual falta a frase fruto dos teus animais. Essa frase todavia está ausente na Septuaginta, dos melhores manuscritos, e parece ser redundante ao lado das crias das tuas vacas. Então está em harmonia com todo o contexto. De todo modo, não é impossível que não fizesse parte da forma original. Outro detalhe importante que a gente vê é o substantivo maldição. Assim que Baruch é bênção, maldição significa Kelilá. Kelilá é a raiz cal, que significa ser pequeno. Então, maldição é algo pequeno. É algo pequeno. Maldição é algo pequeno diante de quem? De Deus. No estado do Rio, tem uma cultura das pessoas dizerem assim: eu vou fazer um trabalho, vou colocar o seu nome na boca do sapo. Coitado do sapo. E muitas vezes a gente via em alguns lugares o animalzinho com a boca costurada e com o nome mesmo de algumas pessoas dentro da boca do sapo. Essa tradição lá trazia pânico, trazia medo para muitas pessoas. Mas eu quero dizer que essa coisa pequena que destrói a natureza, que destrói o ser que Deus criou, não tem efeito nenhum sobre a vida do eleito, sobre a vida daquele que é escolhido, sobre a sua vida. Nenhuma maldição te alcançará, nenhuma praga chegará à sua casa, nenhuma coisa pequena. Eu quero que você coloque ao lado dessa palavra a partir de hoje, que maldição é algo pequeno. Pequeno. Você não tem que temer essas coisas. A expressão então virão todas essas maldições sobre ti, te alcançarão, introduz uma série que termina no versículo 45, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os estatutos que te ordenou. Maldição é coisa pequena. Maldição é coisa pequena, vírgula, para os eleitos de Deus. Agora, para aqueles que brincam com Deus, para aqueles que mudam a aliança de Deus, para aqueles que estão mentindo diante de Deus, aquilo que é pequeno vai fazer um grande estrago. É o que você está vendo aqui. É o que nós estamos observando aqui. Veja o versículo 20 e o versículo 4. O versículo 20 até o 24. Nós temos uma divisão que diz assim: o Senhor mandará sobre ti maldição e confusão, e a ameaça de tudo quanto empreenderes, até que seja destruído repentinamente. Olha só, é tão pequeno que destrui repentinamente por causa da maldade das suas obras com que abandonaste. O Senhor fará como pestilência te pegue a ti, até que consuma a terra que passa para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereça. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva a tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que seja destruído. Meus queridos, em termos gerais e abrangente, a extensão da maldição é descrita como calamidade, derivada da raiz confusão, pânico, frustração. O termo confusão é significativo normalmente de um clímax de guerra, de pânico, que Deus semeava entre os inimigos. Agora Israel passa a ter pânico, agora Israel passa a ter medo. Maldição, pânico, confusão estarão no meio dessas pessoas. Versos 45 e 46.
Esta breve conclusão é um bloco de maldições acima utilizada das expressões que se encontram do 15 até o versículo 44, para utilizar o que significa dentro da teologia das maldições, o seu valor educativo para as gerações vindouras. Desobediência à voz de Yahvé traria julgamento, e as maldições permaneceriam como um sinal e uma maravilha para alertar pelos séculos dos séculos que Deus é um Deus que ira. Eu quero falar devagarinho para você que me ouve nessa noite. A gente está interagindo. O nosso Deus é um Deus que se ira. A minha pergunta hoje para você é: Deus está irado com você? Deus está irado com o seu comportamento? Deus está lançando maldição ou bênção? Mas no final você vai ter o caminho para sair desta maldição e encontrar com a bênção. Porque em Jesus Cristo nós temos a vitória, a bênção, o conserto, uma nova vida da presença do Senhor. As maldições são decorrentes da desobediência. E te alcançará, porque a maior maldição é o pecado. E tudo começa, diz aí, não ouvindo a voz do Senhor. Tudo começa a voz do Senhor. Maldições, em segundo lugar, te alcançarão, porque os teus inimigos serão perigosos. Vamos embarcar agora no nosso segundo pit stop, que vai do 47 ao 55. Leia aí, vamos ler. 47 ao 57. 47. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Grife, abundância de tudo. Assim como fome, sede, nudez, como fala de tudo, servirás ao inimigo que o Senhor enviará contra ti. E sobre o teu pescoço porás um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levarás contra ti uma nação de longe, das extremidades da terra virá como um voo impetuoso de águia, nação cuja língua não entenderás, nação de ferro e de rosto, que não respeitará o velho, nem apiedará o moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, até que haja consumido. Sitiar-te-ás em todas as tuas cidades, até que venham cair em todas as tuas terras o alto, os fortes muros que confiavas, e te sitiarás e a todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te der. Comerás o fruto do ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto, como os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado no meio será mesquinho para com o seu irmão, para com a sua mulher, do seu amor, para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem. De sorte que não dará nenhum deles da carne de seus filhos que lhe comer, porquanto nada lhe ficou de resto. Na angústia, no aperto, com os teus inimigos te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que mimo e de delicadeza não tentaria por planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido do seu amor, para com seus filhos e para com as suas filhas, mesquinha da placeta que lhe saiu dentre os pés, e os filhos que tiver, porque os comerás as escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarás nas tuas cidades. Segundo lugar, meus irmãos, os teus inimigos serão perigosos. As maldições te alcançarão, e os teus inimigos
serão perigosos. Do 47 ao 57, várias vezes os versos anteriores se fizeram referência aos inimigos de Israel, da sua participação no cumprimento da maldição sobre aqueles que tivessem rejeitado a aliança de Yahvé. 25, 32, 33, 36. Agora a atividade dos inimigos é observada com maior detalhes. Como grandeza e vividez, o autor descreve uma impressionante angústia de degradação a que Israel, certa feita, a cabeça das nações, seria reduzido na maldição da guerra e do sítio. Versículo 47, Israel falhara em servir Yahvé, um soberano, benevolente e bondoso, que deveria dar a abundância de tudo. Israel poderia ter vivido em um belo relacionamento amoroso, de comunhão com a felicidade e a alegria do coração. Quantos crentes estão com seus relacionamentos cortados com Deus? Quantas vezes os crentes cortam seus relacionamentos com Deus? Eu espero na sinceridade do seu coração que você sempre procure estar em relacionamento constante com Deus, com Yahvé. Porque não dá para a gente cortar a aliança com esse Deus soberano. O versículo 48 mostra que Israel, dê uma olhadinha aí, teria que prestar a seus inimigos e seria extremamente penoso. Teria que experimentar a falta de alimento, de água, de todas as necessidades da vida. Retornaria à condição de escravo, da qual fora libertada do Egito. Agora vai ser escravo de novo, como diz lá em Levítico 26:13. Tudo isso é expresso na vívida metáfora do jugo de ferro sobre o pescoço. E Jeremias traz isso, quando você lê Jeremias. Versos 49 e 50a. Esses versos são às vezes considerados como relativos aos caldeus, representando uma soma exílica ao material original das maldições. Os assírios, como os caldeus, viriam de longe. Isaías 5:26 aborda esse assunto. Eles surgiriam rapidamente como uma águia para saquear e destruir, e essa figura é usada em relação aos assírios. O que nós podemos perceber é que essa palavra, essa profecia foi cumprida na vida de Israel. Versículo 52 a 55 oferece agora uma descrição dos horrores do cerco. Era realmente coisa terrível que eles enfrentariam. Seriam dominados, seriam arrastados, seriam humilhados. O versículo 51 mostra o quadro aqui aterrorizante ao extremo. Olha o versículo 51. Quando eu li esse versículo, eu comentei com Glauci a respeito de algo terrível, que é a maldição da fome. O versículo 51, e ela comerá o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, até que seja destruído, e não deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, até que haja consumido. Mas se você observar aqui, pega esse versículo, já não há mais animal, já não há mais alimento. O versículo aborda que as mães comeriam a placenta, se alimentariam de forma tremenda, horrível. Veja o versículo 57, mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés dos filhos que tiver, porque os comerás as escondidas pela falta de tudo. Não há mais nada, meus irmãos. Agora as mulheres darão luz e estarão alimentando da placenta do feto. Esse é um quadro extremo. Há poucas figuras mais degradantes em toda a Bíblia. Nenhuma cidade escravizada, dominada, tem essa maldição. Mas sobre Israel foi lançada essa maldição. A Bíblia diz que uma mãe que durante o sítio tivesse que jogar fora a placenta em que seu filhinho estiver envolto, estaria agora acariciando aquela criança, estaria agora acariciando o recém-nascido, mas desesperada, em necessidade, em fome, comeria a placenta de seu próprio filho secretamente, e negaria ao seu próprio marido uma parte tétrica dessa refeição.
Em lugar algum da terra haveria isso acontecer. Mas por que em Israel haveria isso? Meu irmão, é preciso falar para os eleitos, para você que está aqui nessa noite. Deus te ama profundamente, Deus quer te fazer abençoado, Deus quer te fazer bem sucedido, mas não brinque com Deus. Com Deus ninguém brinca. A gente não pode brincar e quebrar a aliança, o acordo, os mandamentos, as leis do Senhor. As maldições são decorrentes da desobediência, e essas te alcançarão, porque a maior maldição é o pecado, e os teus inimigos serão perigosos. Para terminar esse texto, você tem a elaboração dos 56, 57 que nós lemos, até o 68. Vamos ler. Se não tivesse cuidado de guardar todas as palavras dessa lei escrita nesse livro, para temeres este nome glorioso, é terrível o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terrível as suas pragas, e as pragas das tuas descendências, grandes e duradouras pragas, enfermidades graves e duradouras, para voltar contra ti todas as moléstias do Egito, que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga, que não estão escritas no livro dessa lei, até que seja destruído. Ficareis pouco em número, vós que eres como as estrelas dos céus, e multidão, porque são destes ouvido a voz do Senhor, vosso Deus. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos o bem, multiplicar-vos das mesmas sorte, o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir, e sereis desgarrados da terra, a qual passais a possuí-la. O Senhor vos espalhará de todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, nem servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortíssimos e desmaio de alma. Olha só, desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à noitinha dirás, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração, e pelos espetáculos que terás diante dos olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito, em navios, pelo caminho que te disse, nunca mais verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas, os vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Terceiro lugar, as maldições te alcançarão e gerarão desespero. O que nós temos aqui, meus irmãos, é algo terrível. A ideia desenvolvida nesses versículos de 56 até o final, nos mostra que quebrou-se a aliança com Yahvé. Nos mostra que Israel não seria preservado dos males que aconteceriam. Nos mostra que a nação seria diminuída a um número ínfimo. 62, por exemplo, fala sobre isso, conforme 1:10, conforme 10:22. Já não serviriam a Yahvé, mas aos ídolos. Israel seria arrancado de sua terra e perderia a segurança. Eu não quero mais aprofundar nesse texto, porque falar sobre maldição é muito triste. Eu não quero mais aprofundar sobre isso, porque eu olho para você e vejo você pensando na sua vida. E imagine nós no meio daquele povo, depois de ter usufruído do que é bom e do que é melhor, a estar perdendo tudo, está sendo levado ao cativeiro, está sendo subjugado por causa da desobediência.
Eu não quero mais trabalhar sobre essas maldições, mas eu quero olhar para a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, e focar que a queda, o pecado e o castigo é coisa do ser humano. A queda, o pecado e o castigo é do ser humano. Lá diz que todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, é contrário e torna todos culpados diante do Senhor. Você lembra de 1 João 3,4? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você lembra de Romanos 3, 9, 19? O que se conclui? Temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Eu quero dizer para você que a maior maldição é o pecado. É o pecado. Eu quero dizer para você que você precisa olhar para dentro de você e sentir o peso do pecado. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Talvez você esteja falando assim, bem feito para Israel, não obedeceu? Bem feito, perderam tudo. Talvez você esteja pensando, isso está tão distante de mim. Mas eu quero dizer algo para você, o pecado que está no nosso coração, o pecado que eu tenho que lutar, é uma maldição que precisa ser tratado nessa noite, é uma maldição que precisa ser confessada. Diante de Deus não existe nenhum justo, nem você que está aqui, diante de Deus, se não fosse o Jesus Cristo, você seria justificado diante do Senhor. Irmãos, essa é uma das advertências duras para nós, não é só para Israel, é para a igreja, é para nós. Romanos capítulo 2, versículo 15 diz: estes mostraram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando também a consciência, aos seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. A norma de Deus, ela é plantada no nosso coração. Guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra Deus. Meu irmão, a maior maldição se chama pecado. A maior maldição é o pecado que leva à transgressão contra Deus. Hoje a gente te chama para um conserto, hoje a gente te chama para uma aliança em sua própria natureza, e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto sujeito à morte, diz a confissão de fé, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Vou falar devagar: estamos sujeitos à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Efésios 2, versículo 3, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Hoje o Senhor quer te dar o perdão, a nova vida, a aliança. Você não precisa andar dominado pelo mundo, arrastado pelos prazeres do mundo. Gálatas 3,10, todos quanto, pois, são da obra da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-la. Veja, você precisa praticar. E o que eu tenho que praticar para vencer essas maldições? Fale comigo: obedecer. Você só precisa obedecer a Deus. Só isso. Eu quero terminar essa longa exposição. O que essa passagem nos ensinou? Primeiro, que as maldições te alcançarão, e elas vão te alcançar se você não ouvir a voz do Senhor. Segundo, que os teus inimigos serão perigosos. Terceiro, que gerará desespero. 3 palavras aqui nessa noite: listen a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor. Segundo, temos inimigos. Você está fora do caminho do Senhor, eles vão te derrotar. Terceiro, gera desespero. Maldições, pecados geram desespero. Você tem medo dos sinais que acontecerão na vida de Cristo?
Em casa você vai ler Mateus. Meus irmãos, eu tenho que preparar você que está aqui nessa noite. Tenho que me preparar para encontrar com Jesus. Jesus está voltando, Jesus está chegando. E essa grande maldição chamada pecado não pode te impedir de estar com Jesus. Não pode produzir pânico no seu coração. Não pode produzir medo na sua vida. Em Mateus 24, 3, 31, muitos virão falando ser Cristo. Ouvirão de guerras, de fomes, de terremotos em vários lugares. Os eleitos serão atribulados, mortos, odiados de todas as nações por causa do seu nome, etc e tal. A lista é grande de horror que vai acontecer. E preste atenção, se você não está firmado em Cristo, você vai ser um dos que serão enrolados, enganados, ludibriados. Grande tribulação se levantará. E diz o texto lá, meus irmãos, que esses dias serão abreviados por causas dos eleitos, aleluia. Você tem medo? Qual é o seu medo nessa noite? Qual é o seu medo nessa noite? A maior maldição ainda está para acontecer. Você sabia que todas essas dores profetizadas a Israel e cumpridas não chegarão perto do que está para acontecer com a sua geração, com a sua prole? Quiçá, com você, se essa for da vontade de Deus. Nós precisamos estar atentos, irmãos, com isso, porque as grandes dores ainda vão se cumprir. Os eleitos devem ter medo. Você nessa noite, como está lidando com a maior maldição que existe? E a maior maldição que existe, você já sabe, é o pecado. Você sabe, meu irmão, quem pode matar a alma? Você sabe. Você sabe quem pode matar o corpo, e você sabe quem pode matar a alma. Você já pensou que a maior maldição é a morte eterna? Como você lida com essa maldição chamada pecado original? A sanção e a aplicabilidade da pena sobre a conduta do réu mostra que pecado é coisa muito séria por Deus, e a sua ira é demonstrada na penalidade imputada. Você se lembra das consequências? O pecado é um ataque. Em primeiro lugar, o pecado é um ataque. Nós já estudamos isso, vocês vão lembrar. O pecado é um ataque à lei de Deus. O pecado é um ataque à legislação, à lei do Senhor. O pecado é um ataque à justiça de Deus, fundamento do seu trono. Salmo 97:2. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. 1 Pedro 1,16. Deus visita o pecado com a sua punição. Mas calma. Deus tem ira contra o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus te ama nessa noite. Nós não precisamos viver na maldição do pecado. Ele nos ama. Ele te chama para um encontro maravilhoso. O que vai acontecer com a igreja quando ela combater o pecado? A igreja vai ser diferente, a igreja vai ser santificada, será uma marca indelével na sociedade, preparada para encontrar com o seu Senhor, com o noivo, com o seu dono. Cristo espera você de braços abertos. Cristo espera que sejamos obedientes, que guardamos os seus mandamentos. Ser sincero, meu irmão, nessa noite, e não brinque com Yahvé. Mude a sua vida, pegue firme hoje. Hoje o Senhor te chama para um encontro maravilhoso. Hoje o Senhor quer restaurar a sua vida. Hoje Ele quer fazer você alguém obediente. Hoje Ele quer remover todas as maldições. A maldição é o pecado. Citação de livros e sugestões de livros. Hoje eu quero trazer de um autor defensor do puritanismo, formado em teologia sistemática do Puritan Reformado Theological, pastor e PhD em teologia da Reforma de Westminster, o autor Joel Bick. Esse nome, quando você ouve, você pode comprar os livros dele. Joel Bick. E o nome do livro é Lutando contra Satanás. Lutando contra Satanás. Esse livro te ajudará a enfrentar os ataques de Satanás e a enxergar pela fé a cidade celestial e as garantias de vitórias que Jesus nos dá. Satanás existe e ele é o seu inimigo. Satanás quer matar, roubar e destruir.
Você é um cristão verdadeiro. Quantos estão aqui sem um cristão verdadeiro? Sabe o que João Bick escreve aqui? Ele escreve assim: você é um cristão verdadeiro, então saiba que Satanás te odeia. Leia o livro. Isso é cultura. 3 aspectos finais para a gente terminar. Fundamentos desse sermão para a vida, para a sua semana. Anote aí. Se você anotar esses 3 fundamentos, você entendeu tudo que eu já falei aqui. Primeiro fundamento: a maldição, que é o pecado, é a desobediência. Segundo, o principal inimigo é Satanás. Terceiro, sem a presença do Deus Trino, você não terá saída. Bick, ele termina dizendo assim: todo cristão está no meio de uma violenta batalha espiritual. Por isso, temos de conhecer o inimigo, sua personalidade, suas estratégias, suas fraquezas e a sua derrota definitiva no Calvário.